Alô, você ligado no Canal 10, a nossa saudação. Estamos iniciando mais um programa Atual Saúde. E mais uma vez, estamos recebendo o Dr. André Beregaray, neurocirurgião aqui em Pato Branco, que vai nos falar hoje sobre o tema tumores do sistema nervoso. Bem-vindo, Dr. André, mais uma vez. Muito obrigado novamente pela participação. Já conversamos em outras oportunidades aqui, sim. A conversa muito esclarecedora, né? E hoje vamos fazer aquela consulta através da televisão para os amigos da internet, do Canal 10 também, né? Aqui no nosso Atual Saúde. Então a gente pede um intervalinho bem rapidinho para os nossos comerciais e já voltamos falando então do tema tumores do sistema nervoso. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Dr. André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Dr. André Beregaray, consultório na Rua Dr. Silvio Vidal, 175, quarto andar. Fone 3025-1996. Muito bem, estamos começando o programa Atual Saúde, a edição de hoje aqui do Canal 10 Atual TV. Doutor André, vamos falar hoje então do tumores do sistema nervoso. Começo já lhe perguntando quais os tumores mais comuns do sistema nervoso do corpo humano. Sim, quando a gente fala em tumores do sistema nervoso, né, a gente fala dos tumores do sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central, ele é basicamente composto pelo crânio, né, pelo cérebro e pela coluna espinhal. Né? Então, quando a gente fala em tumores do sistema nervoso, estamos falando em tumores, ou os tumores cerebrais, né? Ou os tumores de coluna ou da medula espinhal. Que é dentro da área da neurocirurgia, né? Dentro da área da neurocirurgia, exatamente. E dentro, né, desses tumores, a gente classifica tanto os tumores cerebrais quanto, né, os tumores de coluna como tumores primários, né, ou tumores secundários. Os tumores primários seriam aqueles que se originam propriamente do tecido do sistema nervoso central, ou do cérebro, ou da medula, né? E os tumores secundários, que a gente chama, são propriamente as metástases, né? As metástases, que são lesões, né, vindas de outros órgãos e que atingem também o sistema nervoso do paciente. Numa fase mais avançada? Na maioria das vezes, as metástases são já indicativos de doenças mais graves e mais avançadas, quando elas acometem o sistema nervoso central, né? E quais os principais sintomas aí do tumor cerebral?
Então, o tumor cerebral ele pode se manifestar de várias formas, né? O sintoma mais comum, que mais chama atenção, é geralmente uma perda de força, um déficit focal que a gente chama, né? Uma perda de força progressiva. Muscular? Uma perda de força geralmente progressiva no braço ou na perna, ou no braço e na perna, né, do mesmo lado, né? Aquela perda de força, não aquela perda de força súbita, que é mais característica de um AVC, né? Mas aquela perda de força progressiva, lenta, gradual, né, que começa aos poucos, né? A pessoa, né, muitas vezes não dá tanta importância e aquilo vai aumentando, né? Ela já vem com dores ou não propriamente? Não necessariamente, né? Então o sintoma que a gente mais vê seria um déficit, né, um déficit neurológico, um déficit motor, né, para os tumores, isso a gente falando em tumor cerebral. Um outro sintoma importante são as dores de cabeça, são as cefaleias. Alguns tumores num estágio inicial não dão dor de cabeça, mas num estágio mais avançado, digamos assim, com tumores maiores ou numa localização específica do cérebro que, né, mais propensas a desenvolver a dor, essa é uma manifestação importante também. Isso. Uma terceira manifestação, um terceiro sintoma importante são as convulsões, são as crises convulsivas, né, ou os um ataque epilético. Um ataque epilético, exatamente, né? Uma crise convulsiva numa pessoa, num adulto, né, ou num idoso que nunca teve, é uma manifestação importante e que deve ser investigado. Isso tudo depende de onde ele está localizado no cérebro? Depende, exatamente. A manifestação clínica, né, o sintoma vai ser prioritariamente específico da posição que está a lesão. Né? Pode se manifestar como um déficit motor se a lesão está localizada na parte cerebral responsável por movimentação do braço, da perna. Né? Por exemplo, aqui em tumor eu imagino que seja algo pequeno que vai crescendo. É assim mais ou menos? O tumor cerebral, a definição assim, de grande ou pequeno para o cérebro, ela é um pouco relativa. Né? Muitas vezes uma lesão pequena, ela dá uma grande repercussão, dependendo da posição que ela está situada. É como o AVC, né? Exato, como a gente tinha conversado sobre o AVC. Né? E uma lesão, digamos assim, pequena ou intermediária, pode trazer uma repercussão não tão grande, né, num primeiro momento, mas ela pode evoluir para uma piora, né, como um sangramento em cima dessa lesão, por exemplo. Os tumores cerebrais, eles podem sangrar, né, e aí a pessoa tem uma piora aguda de uma lesão que já previamente existia. Certo. E a faixa etária mais sujeita a esses tumores, existe essa faixa etária de idade? Sim, existe. Na verdade, sim. Os tumores, né, que são um tipo de câncer, né, e que a população idosa, a população, digamos assim, da idade, meia idade para a idade idosa, terceira idade, estão mais sujeitos, como qualquer outro tipo de câncer, na verdade, né? Então a população hoje em dia está envelhecendo cada vez mais, né? E essas lesões acabam aparecendo com mais frequência. Assim como o comportamento acontece, esse comportamento das metástases cerebrais, eles também são da mesma forma, né? As pessoas com mais idade estão propensas, estão mais suscetíveis a desenvolver um tumor cerebral. Mas pode acontecer em qualquer faixa etária, inclusive criança, né? Inclusive, tem casos de crianças, doutor? Existem casos de crianças, não são tão comuns, né, quanto adultos, quanto idosos, mas existem sim casos de crianças e alguns casos bem complexos, bem difíceis de tratar cirurgicamente das crianças. Né? Podemos dividir a medicina divide esses tumores em maligno e benigno, é algo assim? Exatamente, né? Então, os tumores cerebrais, né, eles são divididos dessa forma também, tá? Não significa que um tumor benigno, né, ele tenha um comportamento benigno o tempo todo, né? Ele é uma classificação, mas dependendo do tamanho dele, dependendo da posição do cérebro, a própria localização dele pode ser
muito agressiva. Compromete pro a organismo. vida do ser humano da mesma forma. Pode comprometer, assim como um tumor maligno. Uma metástase cerebral, por exemplo, sempre é uma lesão maligna. Ela veio de outro órgão do corpo. Ou do pulmão, mais comumente, ou nas mulheres um câncer de mama. Ela não se origina no cérebro, uma metástase maligna? Não, a metástase, né, por definição, ela é sempre uma lesão que vem de fora do crânio, do cérebro, né? Ela vem de um outro órgão. Ou, geralmente, como eu falei, geralmente o mais comum é do pulmão, né? Ou de um câncer de mama, ou eventualmente de um tumor de um câncer do trato gastrointestinal. Melanoma também é uma lesão de pele, um câncer maligno que pode dar metástase para o cérebro. Mas quando se diagnostica no cérebro, já está numa fase até que avançada, né? Geralmente, sim, já é uma fase considerada avançada, mas claro, se analisa caso a caso, a determinada situação para ver o quão comprometido está o quadro oncológico do paciente, né? Não significa que todo paciente com uma metástase cerebral esteja com uma doença, digamos assim, terminal. Ele pode estar com uma doença avançada, mas que tem tratamento. Tem tratamento. Né? E os diagnósticos, quais são os diagnósticos, então, solicitados para os exames? Então, geralmente o que a gente, né, primeiro, claro, como a gente sempre fala, né, o importante é fazer uma avaliação, né, uma avaliação neurológica. A pessoa que começou a apresentar os sintomas que a gente conversou, né, perda de força inexplicado no braço, na perna, dor de cabeça, ou teve uma convulsão, procurar um médico, procurar diretamente o neurologista, o neurocirurgião, para fazer uma avaliação. No consultório, a gente tem condições de avaliar a necessidade de um exame ou outro. A tomografia é um exame que pode nos ajudar, né, que é um exame mais fácil, não é um exame mais rápido de fazer, mais fácil, que nos mostra algumas lesões. Mas algumas vezes a tomografia não tem a capacidade de nos mostrar alguns detalhes cirúrgicos importantes. Então, algumas vezes a gente opta, num paciente com, por exemplo, com uma alta chance, digamos, de estar com um tumor cerebral, a gente opta em fazer uma ressonância magnética. Essa é mais completa. Essa é um exame mais completo, um exame mais definitivo com relação ao diagnóstico e à conduta cirúrgica. E com a ressonância você já pode operar o paciente no ponto exato do... A gente tem uma capacidade de definir melhor a condição cirúrgica, né, e operar com muito mais segurança, digamos assim. E doutor, as formas de tratamento do tumores cerebrais? Dos tumores cerebrais. Como a gente sempre diz, né, depende de cada situação, depende de cada caso. Via de regra, tumor cerebral foi diagnosticado, tem que se definir o tamanho da lesão, a posição dessa lesão no cérebro e se optar pelo melhor tratamento. Via de regra, a cirurgia ainda é a grande opção. Tanto pela localização, né? Exato. A cirurgia aberta, né? É uma cirurgia que a gente tem que ressecar essa lesão cerebral. Claro que é uma cirurgia complexa, uma cirurgia que requer uma grande capacidade técnica do neurocirurgião para se ressecar a lesão sem danificar o tecido cerebral que está envolvido, né? Que a lesão envolve o tecido, o cérebro normal. Né? Então é uma cirurgia que requer uma capacidade grande de atenção, de cuidado e para que o paciente saia bem do procedimento. Né? A cirurgia então é uma opção grande e válida que a gente usa rotineiramente. E em alguns casos, além da cirurgia, o paciente precisa fazer ou radioterapia complementar ou muitas vezes radio e quimioterapia. Tá? Em algumas situações, alguns tumores são inoperáveis, que a gente chama. Né? Operar a lesão é muito arriscada. Que ela está muito dentro do cérebro. A posição que ela está no cérebro, ela é muito arriscada operar. Sim. Em algumas situações, né? Não tão comuns, digamos assim. Tá? E aí a gente opta, em conversa junto com um oncologista, em fazer, quem sabe, uma radioterapia ou uma quimioterapia, mas aí vai depender de cada situação. Aqui em Pato Branco, vocês, sobretudo no Hospital São Lucas,
estão aptos a esses tratamentos? Sem dúvida, é uma rotina nossa, né? É corriqueiro, a gente opera aí seguidamente vários pacientes com tumor cerebral. Praticamente toda semana tem alguns casos que a gente acaba operando, sim. E os tumores da glândula hipófise, localizados dentro do crânio, como ela se manifesta? Essa é uma particularidade, né, do cérebro, né? Então nós temos no cérebro também uma glândula chamada hipófise, que é uma glândula responsável pela produção de alguns hormônios do corpo. Tá? Então isso é importante até a população ficar atenta, né? Porque assim, não é um tumor tão frequente, né, quanto os outros tumores que a gente conversou, mas tem a sua importância. E ele tem uma característica importante, que a manifestação clínica dele muitas vezes está relacionada à produção desses hormônios. Tá. Como é que se identifica isso? Por exemplo, a glândula hipófise, ela produz um hormônio chamado prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite na mãe. A mãe, a gestante, a mãe quando ganha o nenê, esse hormônio é normal que ele esteja muito aumentado para que ela possa amamentar a criança. Se ela não está grávida, se ela não ganhou filho e começa a sair leite da mama, é um sinal de atenção. Esse hormônio pode estar aumentado e ela deve fazer uma avaliação com o seu médico, com o seu ginecologista. E algumas vezes se identifica uma lesão lá nessa glândula chamada hipófise, né? E aí tem que ser avaliada, né, essa situação, se é uma situação de uma lesão cirúrgica ou não, né? Diagnóstico primeiro, né? Diagnóstico sempre em primeiro lugar. Muito bem, nós vamos a um breve intervalinho comercial e já voltamos falando desse tema hoje aqui do Atual Saúde, tumores do sistema nervoso. Um instantinho só, já estamos de volta. Doutor Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Doutor Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Dr. André Beregaray, neurocirurgião, neurologia clínica e neurocirurgia, tratamentos de patologia do crânio e coluna, tratamentos de doenças neurológicas, cefaleias, epilepsia, AVC, tumores de crânio e coluna. Dr. André Beregaray, consultório na Rua Dr. Silvio Vidal, 175, quarto andar, fone 3025-1996. Estamos de volta com o nosso programa Atual Saúde, hoje com o Dr. André Beregaray, neurocirurgião aqui de Pato Branco. E você pode, além de assistir no canal 10 da Televigo, aqui a nossa programação em vários horários, também no Facebook, no YouTube, enfim, nas redes sociais, nosso programa está postado para você também tirar algumas dúvidas com relação à saúde aqui no Atual Saúde. Doutora, continuando na nossa conversa, a perda da audição, zumbido no ouvido, tontura, talvez um desequilíbrio, pode ser algum sintoma aí
de algum tumor cerebral? Sim, pode ser sim, né? Na verdade, então assim, isso são sintomas muito corriqueiros, né? Grande parte da população tem um que outro desses sintomas e não significa, né? Sim. Não é para ficar também, as pessoas ficarem apreensivas, assustadas. Isso é muito comum, esses sintomas, né? Enfim, tem que ser avaliado cada situação. Mas o conjunto desses sintomas de início súbito, numa pessoa que eventualmente nunca tinha tido, é uma situação que deve ser avaliada com maior cuidado. Né? Isso pode ser um tipo de tumor cerebral, né, que é um tumor de um nervo, do nervo acústico, né, que é um nervo que é responsável pela audição. Né? Então, a perda auditiva relacionada a zumbido, eventualmente tontura, eventualmente uma paralisia na face, né? Isso pode ser sintoma de uma lesão que está crescendo nesse nervo, que ele fica numa parte posterior, que a gente chama de fossa posterior, nessa parte de trás do crânio. Então, como a gente conversou antes, os sintomas são importantes, mas uma avaliação complementar, né, uma avaliação muitas vezes com o otorrinolaringologista ou mesmo com o neurocirurgião pode esclarecer bem essa o tumor é uma doença como outra qualquer. Ele, obviamente, sempre começa pequeno, né? Sim, ele começa pequeno. Quanto antes, melhor. Esse tumor tem uma particularidade que ele mesmo pequeno, uma lesão com poucos milímetros de tamanho, ele dá uma grande repercussão. Dada a localização, exatamente. Que ele está numa parte posterior do crânio, que o crescimento dele acaba levando a ter uma repercussão maior, né? E quais os riscos possíveis de sequelas aí no paciente tratado que tem o tumor? Então, a gente sempre fala, né? O risco maior é não tratar, né? O paciente com tumor cerebral, que muitas vezes não se identifica a tempo, é um paciente que está em potencial risco de vida. Né? Por quê? Porque o tumor cerebral ele causa um aumento da pressão na caixa craniana. Né? Nós temos o crânio, ele é totalmente fechado, né? Então o tumor é uma lesão expansiva, ele está aumentando dentro do crânio. E não vai ter espaço. E não vai ter espaço justamente para que ele possa sair do crânio, o compartimento fechado. Então esse aumento da pressão a gente chama de hipertensão intracraniana. Se não diagnosticado a tempo, essa hipertensão intracraniana pode levar a pessoa a entrar em coma, ou eventualmente até um coma rápido e até uma parada cardíaca. Então, assim, o importante é, claro, não criar uma situação de alarme para as pessoas, mas é bom investigar, é bom, né, ter aquela precaução. Começou com sintomas diferentes que nunca teve no cérebro, procurar um médico. A ressonância, ela vai me dizer sempre, com certeza, o que eu tenho e o que eu não tenho? A ressonância, digamos assim, é o melhor exame que tem atualmente para identificar. Tá? Se existe uma lesão cerebral, se existe um tumor cerebral, a ressonância ela é capaz de identificar em 100% dos casos. Uma pessoa que está meio desconfiada de alguma coisa, pode fazer a ressonância? Volto a frisar, fazer uma avaliação médica, fazer uma avaliação com um clínico geral mesmo, ou procurar diretamente o neurocirurgião, e fazer a consulta. O médico vai saber o exame mais apropriado. Tá. Né? A gente não considera assim apropriado a pessoa, por conta própria, digamos assim, fazer um exame, até porque... Então você não vai saber interpretá-lo, exatamente, né? Tá? Então, melhor situação. Procurar fazer uma consulta, avaliar, o médico vai saber dizer qual o exame mais apropriado para ela fazer. Para isso. Agora, falamos do tumor cerebral e o tumor agora... Vamos falar da medula, coluna, né? Sim. É semelhante? Então, os tumores também da coluna e da medula são muito importantes. Eles, como eu tinha comentado antes, eles podem ser tumores primários, desenvolvimento primário do tecido da medula, enfim, ou tumores metastáticos, né? Metástases ósseas da coluna são muito comuns, né? E também tem que ser identificadas a tempo. Né? Também, então, ele ocorre com uma certa frequência, né? Quando falamos da coluna, desde aqui de cima até no quadril. Qualquer parte da coluna, né? Da coluna dorsal, né? Coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, qualquer uma delas pode ser
qualquer parte dela pode ser acometida por um tumor, por uma lesão importante, né? Doutor André, também eu acho que é importante a gente saber aqui no programa, nossos telespectadores ficarem informados com relação a sintomas do tumor na coluna, na medula e no cérebro. Há alguma diferença? Sim. Na coluna, né? Na coluna ou na medula, os sintomas eles vão depender da posição também dessa lesão. Em que nível da coluna que ele está localizado. Se é na coluna cervical, na coluna torácica ou na coluna lombar. Geralmente os sintomas iniciais do tumor da coluna são perda de força, né? Mesma coisa que o outro. A diferença é que a perda de força ela pode ser, por exemplo, nas duas pernas ao mesmo tempo, né? Ou pode ser, se for um tumor cervical, uma perda de força nos dois braços, nas duas pernas, tá? Por exemplo, dor é um sintoma importante, principalmente de lesões metástases, né? E eventualmente fratura de alguma vértebra da coluna inexplicada, se não teve nenhuma queda, não teve nenhum acidente, nada, uma fratura numa pessoa saudável pode ser um indicativo de uma lesão secundária. Né? Uma fratura sempre tem que ser avaliada também nesse sentido. E o princípio é o mesmo, se for aquele tumor maligno, ele se originou em outra parte e foi parar lá? Da mesma forma também como as lesões cerebrais. Sim. Que as lesões cerebrais. Exatamente. Eles se assemelham. Se assemelham nesse sentido, né? Claro, modifica um pouco de qual origem, né? Por exemplo, né? Como a gente conversou. Mas assim, de uma forma geral, câncer de pulmão está muito envolvido, né? Câncer de próstata em homens é importante para metástase em coluna vertebral. Os exames, como a gente falou, né? Para diagnóstico, quase os mesmos? Da mesma forma que o cérebro, né? Para a coluna, eu diria que assim, o melhor exame também é a ressonância magnética. Em alguns casos, por exemplo, o raio-x simples já nos dá um indício. Se a gente vê um raio-x de um paciente que apresenta achatamento das vértebras, né? 2, 3 vértebras com certo achatamento, com sinais de fratura, já é um indicativo importante que possa ter uma lesão secundária ali. Mas aí a ressonância é um exame complementar, bem mais sofisticado, que vai me dar uma ideia geral de quão comprometido está a medula, né? E para a programação cirúrgica desse paciente também é importante fazer. E as opções de tratamento nos pacientes com tumor na coluna? O grande tratamento que a gente dispõe é a cirurgia, né? Então, a cirurgia tem... Assim como no cérebro. Assim como no cérebro, né? A cirurgia para a medula, ela muitas vezes tem que ser feita porque existe uma compressão da medula, a medula está sendo apertada, digamos assim, pela essa lesão, pelo tumor cerebral, e a gente precisa ressecar, retirar aquela lesão que está... O princípio é o mesmo do cérebro? O princípio é o mesmo, né? A lesão tem que ser ressecada, o máximo que se conseguir, retirada, né? Até para se aliviar essa compressão medular e impedir a progressão do déficit neurológico, ou da perda de força das pernas, ou eventualmente da dor mesmo que está cometendo o paciente, e também para o diagnóstico em si, né, que a gente resseca essa lesão e encaminha para análise, né, do patologista, né, para definir que tipo de lesão que é, o grau de malignidade e se há necessidade de um tratamento complementar com quimioterapia ou radioterapia, né? Certo. E possíveis sequelas nos pacientes vai depender, claro, do tamanho da... Sim, como a gente conversou para as lesões cerebrais, né, da mesma forma na coluna, assim, a principal sequela é não tratar. A pessoa que tem a lesão e não tem nenhum tipo de tratamento, vai piorar, né? Inevitavelmente ela vai piorar. Então, assim, a cirurgia, né, ela é feita para, digamos assim, se ressecar a lesão, impedir uma piora progressiva daquele déficit neurológico da pessoa, né? Mas claro que uma cirurgia desse porte, com esse grau de complexidade, a pessoa pode permanecer com um déficit, com uma perda de força ou nas pernas e nos braços. Isso é muitas vezes inevitável, né? O princípio é o mesmo, né? O quanto antes se tratar, melhor. Claro, o diagnóstico precoce sempre é a regra, né? Quanto antes se descobrir, melhor a chance, melhor a capacidade de recuperação do paciente. Sim. E quem tem histórico familiar, tumor cerebral de coluna, deve fazer algum tipo de investigação?
É uma situação que a gente sempre orienta, assim, de uma forma geral. Aqueles casos, por exemplo, que na família se sabe que tem mais de uma pessoa com histórico de um tumor cerebral, ou mesmo de tumor de coluna, de medula, eu acho que uma investigação sempre é apropriada, né? Desde que a pessoa tenha sintomas, né? A gente não preconiza que se investigue pessoas saudáveis que não tenham nenhum tipo de sintoma, isso não seria justificado. Mas aquela pessoa que começou a ter algum tipo de sintoma, né, que a gente já conversou antes quais os sintomas, né, e tem um histórico familiar desses tumores, é importante sim que seja investigado. Diferenciando tumor cerebral ou AVC, existe muita diferença ou semelhança entre os dois? A apresentação clínica dos dois, elas são bem distintas, assim, na maioria das vezes, pelo menos, né? O AVC é aquela situação mais aguda. A pessoa até então não tinha absolutamente nada e de repente ela tem aquela perda de consciência, uma perda de força no lado do corpo e tudo mais. Nos tumores, geralmente é um processo mais lento e gradual. Pode vir acompanhado com outras situações, como perda de peso, inapetência, a pessoa não está disposta, não se alimenta direito, enfim, com outros sintomas que são mais progressivos e a pessoa acaba descobrindo mais tardiamente. Né? Como falamos no início do programa, né? Ele começa pequeno. Vai evoluindo. Sim, de uma forma geral, sim. Vai evoluindo. Sim. Né? O AVC, então, não que um seja melhor, outro pior. É pior porque é na hora, né? O AVC é como um acidente, né? É na hora. Já diz, acidente, né? Exatamente, é uma situação mais aguda que a gente chama. E existe alguma forma de prevenção aos tumores do sistema nervoso? De uma forma geral, assim, os tumores do sistema nervoso, eles têm uma carga genética muito importante, assim. Então, assim, a pessoa que irá desenvolver o tumor, né, neurológico do sistema nervoso central, ele tem uma carga genética, ele está com uma predisposição a desenvolver. E isso a gente não tem o que fazer, digamos assim, né? Aquilo é da própria pessoa, é a genética da pessoa. Mas assim, existem situações que a gente pode fazer para diminuir a chance de desenvolver alguns tumores. Que basicamente é ter uma vida saudável, né? Aquilo que a gente conversa sempre, né? Ter um bom controle da sua função cardíaca, respiratória, aquela rotina de sedentarismo, tabagismo, né? Fumar sempre é uma situação ruim, né, que pode implicar, por exemplo, num câncer de pulmão e que pode levar para uma metástase cerebral, né? Então, assim, via de regra a gente diz, levar uma vida saudável, né, praticar exercício físico, não ser sedentário, controlar bem os seus fatores de risco, né, para outras doenças, que seria o melhor controle, né? Que pode acontecer de desenvolver. Sim. Mas é uma prevenção, né? Ajuda a prevenir. Sem dúvida. E claro, o corpo saudável, na recuperação, se acontecer, será mais fácil. Sem dúvida. Uma pessoa que é acometida por uma lesão cerebral, mas que tem uma capacidade respiratória, uma capacidade cardiológica boa, ela tem uma grande chance de sair bem, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, né? Por isso que, exatamente, por isso que estar saudável é importante em qualquer aspecto, né? Uhum. Acho que esclarecemos, né, doutor? Muitas coisas sobre esse tema hoje aqui. Considerações finais que o senhor queira deixar no programa? Então, na verdade, assim, o que a gente, repetindo aquilo que eu já falei, sempre a gente orienta as pessoas a investigar. Se houver sintomas, né? Se houver sintomas de alguma situação que não estava até então acometendo a pessoa, procurar um médico, investigar, conversar com ele, ele vai pedir os exames adequados e, se for necessário, uma avaliação com um neurocirurgião. E também é interessante a gente deixar claro, né, doutor, aqui no Atual Saúde, que o tema é tumor cerebral, de coluna, sim, é um nome até pesado, sim, mas para tudo existe tratamento, existe diagnóstico, exames e profissionais qualificados aqui em Pato Branco que podem lhe dar uma resposta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos passar o endereço, consultório, onde o senhor está atendendo? Certo, é ali no Centro Médico Silvio Vidal, né, na rua Silvio Vidal, 175, a sala é a 401. Telefone?
3025 1996. De segunda a sexta? Sem dúvida. Todos os dias? Sim. E a cirurgia no Hospital São Lucas, né, que tem um centro cirúrgico muito avançado, né? Sobretudo na parte do Sim, cérebro. capacitado para a gente realizar esses procedimentos assim com segurança. Tá certo. Obrigado, doutor André Beregaray, mais uma vez aqui na Atual TV. Este foi então o nosso Atual Saúde. Semana que vem nós voltamos com outro tema aqui no Canal 10. Um grande abraço, obrigado pela companhia.